por alguns aspectos muito importantes, né? Os proprietários de grandes áreas, sejam elas rurais ou urbanas, têm um problema muito originário, que é entender exatamente quanto é que vale aquela propriedade do ponto de vista de potencial, não de comparação. Quando a gente se depara com vários segmentos econômicos e percebe que todos eles acontecem sobre o imóvel e que a importância patrimonial que era dada no passado hoje é muito mais relevante, porque os negócios se transformam, né? Uma agência bancária que ocupava 2.000 metros hoje ocupa 1.000. Um hipermercado, 500, provavelmente, né? E invariavelmente o varejo está numa localização bastante interessante, muito importante na cidade, porque é pré-requisito para que ela exista. Quando a gente pensa nos hipermercados e entende que esse negócio está se transformando e que grandes supermercados também têm uma realidade diferente de supermercados de bairros e que as pessoas precisam de menos tempo para o seu consumo, sobra o quê? Sobra o terreno, né? E nesse exato momento, o patrimônio, por vezes, é maior do que o próprio negócio. E para que a gente entenda que lugar ocupa na empresa a importância desse assunto, começa todo o nosso planejamento, que é um grande olhar, um grande mapeamento de propriedades, entender quais propriedades têm valor para o desenvolvimento imobiliário, do ponto de vista de desenvolvimento mesmo, geração de renda, e muitos grupos de grandes propriedades têm um interesse de renda, não um interesse apenas de venda, né, de transformar, enfim. Até porque, só para o pessoal que está nos assistindo entender, quer dizer, é aquela história, você tem uma grande área num determinado local perto, o limítrofe, dentro do grande centro urbano, ou limítrofe ao grande centro urbano. Uma coisa é você pegar aquela área, X hectares, e vender. Sim. Por exemplo, só para título de exemplo, ele vale R$1 milhão. Exato. Outra coisa é o que você falou, é o potencial de investimento. Agora, se essa área eu fizer um planejamento para ela e colocar toda uma série de elementos dentro dessa área, aí nós não estamos mais falando de vender uma área por R$1 milhão, nós estamos falando de gerar 5 milhões de receita em função de determinadas coisas. Basicamente é isso. Basicamente é isso. A gente está numa escala de valor onde um terreno bruto, né, ou com uma ocupação anterior, industrial, o que seja, ela tem um valor, né, porque a terra ela valoriza na medida em que o desenvolvimento do seu entorno acontece. Quando a gente coloca adjetivos no desenvolvimento desta área, visando a maior e melhor valia e a melhor ocupação, porque é uma grande área, dentro ou fora da cidade, ela tem uma importância em todo o seu entorno, ela tem um efeito, né, bastante grande. Então, no momento em que eu vendo uma terra rural por um alqueire, um hectare, é uma coisa, é uma cotação, está baseada em plantação de agrobusiness, por exemplo. Quando eu olho para essa propriedade, vejo como ela está contextualizada dentro de um município ou até de um estado e entendo que essa área ela tem potencial para ser um novo bairro ou uma nova cidade em algum momento, porque a gente tem o poder de inverter o eixo dessa cidade em algumas situações, eu preciso olhar como, primeiro, o que essa cidade precisa, como o desenvolvimento dessa grande área corrobora com o crescimento do município e no atendimento de todas as suas necessidades de equipamentos, residência, o que seja. Esta nova centralidade pode gerar um desenvolvimento da cidade com atração de empresas, né, e gerando emprego, receita, impostos e tudo que vem a reboque. E claro que, naturalmente, à medida em que a gente agrega valor e informação para a área, o valor dela sai de hectare, ele passa a valer por lote e passa a valer como uma incorporação imobiliária. Então, a escala de valores é muito grande. Os múltiplos nestes tipos de projetos são extremamente agressivos e o que a gente percebe realmente que falta, e esse é a nossa função dentro da consultoria, é esclarecer para o proprietário, primeiro, é o momento certo? Segundo, o que fazer? Como fazer? Você como consultora, na sua opinião, qual é o fator mais limitante que você enxerga para o desenvolvimento de uma cidade? É a questão econômica, é a integração, é a comunicação, é a parceria com o poder público e demais setores? Eu diria que o grande desafio, sem dúvida nenhuma, é a integração, né?
Você trabalhar com o Estado, o município, o proprietários de área, investidores e empreendedores, quer dizer, a gente tem várias cestas, né? Invariavelmente a gente percebe que os interesses são difusos e não poderiam ser diferentes, né? Cada um está tratando da sua pasta. Mas integrar todas essas forças de maneira com que elas se retroalimentem e criem uma força maior, gerem um desenvolvimento sustentável, é um grande desafio, né? O resultado do todo, né, da soma dessas partes acaba sendo muito mais... o todo acaba sendo muito maior do que o resultado da simples soma das partes, né? Exatamente. Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que eu tenha a Sandra que sempre tem muito dinheiro, coisa e tal, é proprietária de uma grande área e procura você lá na Deloitte para falar, olha, eu tenho essa grande área. Então, qual é o passo que é seguido pela consultoria? Como é que ela conduz a Sandra com a sua propriedade? O que acontece primeiro? O que é feito primeiro? O que vem depois? Qual a importância do jurídico, do marketing, do comercial? Que hora que entra o arquiteto? Como é que funciona isso na linha do tempo, digamos assim? Bom, na linha do tempo, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento de mercado. O estudo de mercado vem para dizer tudo o que a região tem e, consequentemente, numa lupa menor a área, né, propriamente dito recorte, tudo que a região precisa, né? Isso tudo está diretamente ligado a cadeias produtivas, porque, como eu disse, não existe sustentabilidade sem dinheiro. Se a gente percebe que há uma cadeia motriz e que ela é a engrenagem de desenvolvimento daquela região, a gente consegue dizer se aquela região tem um cenário 20 mais 20, 50 mais 50, né? Exemplo de cadeia do petróleo, cadeia têxtil, cadeia mineral e etc e tal. Então a gente começa a olhar para o dinheiro, né? E entender quanto deste dinheiro é consumido na região, o que tem e o que falta. A gente também olha com bastante cuidado a relação entre cidades, né? Porque existem cidades que polarizam e cidades que são polarizadas. Então, para alguns produtos, a gente tem uma área de influência de 100 quilômetros. Se eu tenho uma universidade, eu posso sim trazer pessoas de 100, 200 quilômetros. Se eu tenho um shopping, eu posso trazer pessoas de 20, 30 ou até 40 quilômetros. Para um residencial, isso é diferente. Além disso, a gente olha também a questão socioeconômica, como é que cresce essa população, renda, né? Quais são as cidades neste entorno que estão acima da média nacional? Isso é um indicador muito forte de que existe pungência naquela região. Então, eu posso dosar, né, quais produtos que eu posso colocar. Além disso, esse equilíbrio e essa fotografia do que é essa região, daquilo que tem e daquilo que falta, nos dá uma clareza se o que tem está apropriado, ou se a gente pode subir um degrau. Quer dizer, eu tenho um hotel familiar, eu posso ter um hotel de bandeira internacional, eu tenho um 3 estrelas, eu posso colocar um 4 e assim por diante, porque isso tudo está pautado no dinheiro. Quando a gente chega numa matriz de possibilidades, é claro que eu preciso espacializar isso no terreno e neste momento eu preciso da figura do arquiteto, que vai olhar a topografia, que vai olhar as questões vegetais, e que acomoda dentro daquilo que é o natural do terreno os equipamentos que a gente listou. Acontece que nem todo produto ele se sustenta. Eu posso ter a vocação de um produto e ele pode caber no meu master plan, mas ele pode ter um limitador de preço de mercado que não me permita colocar ele dentro do meu desenvolvimento, porque ele não consegue suportar o valor, ele custa muito caro. E neste momento a gente faz uma verificação para saber se todos os produtos que nós chegamos, a gente consegue desenvolver, porque ele precisa gerar riqueza econômica. Isso é uma viabilidade econômica. É uma viabilidade econômica financeira, porque se eu estou desenvolvendo esse projeto tem que ser realizado por alguém. Se essa entidade que é realizadora, ela não tiver uma resposta econômica, ela não vai fazer o projeto. Então, eu faço essa viabilidade, essa pré-viabilidade, né, porque ainda não tenho números muito precisos, para que eu tenha a indicação de que, ok, vamos em frente, esses produtos são viáveis, gera riqueza para o desenvolvedor, para o investidor, e ele tem um preço de mercado que as pessoas conseguem pagar, tá certo? A partir deste momento, nós estaríamos já entrando num processo de roadshow, buscando empreendedores e investidores que se interessam em desenvolver esses produtos, e aí a gente tem a participação
tributária e de advogados para então, desenhar. A parte jurídica também foi vista nessa etapa, antes do roadshow também foi Sim, contemplada a parte jurídica? Sim, a gente, claro, precisa olhar a questão de propriedade, né? A gente sabe que nem todas as propriedades estão regulares, tem uma investigação ambiental, nós temos algumas pinceladas aqui para ter minimamente um conforto, né, de apresentar esse negócio para um desenvolvedor. A minha está regulada, tá? Você tem escritura, ela está registrada, porque sou eu dono quem registra, então a gente precisa, evidentemente, ter contato com a documentação de propriedade. Você está comentando sobre vocação. Eu imagino como é dar essa notícia e mostrar outras possibilidades para esses clientes da Deloitte. Quer dizer assim, tudo bem, a sua vocação é essa, você entende que isso é interessante, mas nós estamos te mostrando um outro caminho que talvez seja tão interessante quanto e vai dar mais certo. Como é isso? Olha, tem alguns momentos muito interessantes, né, nesse processo. É fato que a gente teve projetos que nasceram como parcelamento de solo, puro e simples, né? Vamos chamar aí de loteamento, e de repente a gente chega com um master plan de uma mini cidade, né? É um susto, porque é claro que isso acontece em anos de desenvolvimento e geralmente o timeline é de 5 a 10, às vezes até 15 anos, e é muito difícil para nós brasileiros ter essa visão de futuro de tão longo prazo, mas é fato que a gente já teve algumas situações de uma surpresa extrema do cliente e após imediatamente, não, mas isso é muito arrojado, e no momento seguinte, nossa, estou convencido de que é isso mesmo e não vou abrir mão desse planejamento. É fato que também que ele passará por revisões e modificações no caminhar do projeto, como todos, mas a gente já teve o prazer, sim, de dar notícias que as pessoas não esperavam e foi muito bom.